Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para juntinhos estudarmos um texto do manancial chamado A Alegria da Oração. Esse texto foi escrito para o manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, uma meditação para cada dia do ano. Ora, quando lemos o manancial, quando lemos a porção bíblica que é sugerida, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Enile Mabraide. Então eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Antes, porém, como sempre, vamos iniciar orando. Ó Senhor Jesus, que Tu possas colocar no nosso coração a importância de orarmos a Ti, que nós possamos entender como isso é importante. Obrigada, Senhor, por esse momento, pelo privilégio de manusearmos a Tua palavra em liberdade e termos liberdade religiosa para orar a Ti em qualquer lugar. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? A nossa porção bíblica está em Filipenses 4, de 4 a 7. E diz assim, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos afirmo. Alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Bom, então, irmãos, a irmã Nílima escolheu 2 versículos, o 6 e o 7, que dizem assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Bom, irmãos, a gente sabe que orar é o quê? É conversar com Deus. Tem gente que fala, eu não sei orar, não sei como falar com Deus. É só conversar. É conversar com o nosso Pai. É o ato mais simples da comunicação de alguém com Deus. Deus não quer nada rebuscado, nada cheio de palavras difíceis. Ele quer que nós conversemos com Ele. E como a palavra diz, orar é ter comunhão e intimidade com Deus. A oração é um canal aberto, direto ao trono da graça. É quando a gente fala com Deus, isso permite que a gente seja ligada ao Espírito Santo, e ouvi-lo nesse momento faz com que a presença de Deus se manifeste e a gente saiba o que pedir e saiba o que Ele deseja de nós. Então, irmãos, não tem segredo nenhum, oração é falar com Deus. É um momento ímpar, é um momento maravilhoso. Dirigir a Ele tudo que a gente tem no coração, falar para Ele o que a gente está pensando, o que a gente precisa. Ora, o conteúdo do que a gente fala pode ser diverso. A gente pode pedir, a gente pode agradecer, a gente pode fazer intercessão por alguma pessoa, por alguma causa. A gente sempre tem que se apresentar. Qualquer que seja o motivo pelo qual nós falamos com Deus, nós temos que nos apresentar com um coração contrito, humilde e grato. Bom, essa carta aqui, onde está escrito esses versículos que nós lemos hoje, é a carta de Filipenses. É a carta chamada Carta da Alegria. E no início do texto ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor, que está lá no versículo 4, né? E na minha versão tá, alegrai-vos sempre no Senhor e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Bom, então a gente vai se apresentando a Deus com o coração muito feliz, muito alegre, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Mas às vezes a gente pisa na bola, a gente vai só
falar com Deus quando a gente está triste, amargurado, necessitado. E a gente vai lá e dá uma lista de coisas que a gente precisa que Deus faça para nós, para satisfazer aquilo que a gente quer, né? Às vezes não é nem o que a gente precisa, mas o que a gente quer. E isso não é bom. A gente tem que orar a Deus na certeza do que Ele está ouvindo a gente e que Ele vai prescrutar o nosso coração, Ele vai esquadrinhar a nossa mente, desde que a gente dirija a Ele em oração sem medo, sem temor, na confiança de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que orar, a gente tem que pedir, a gente tem que falar. E às vezes Deus não realiza as coisas conforme a gente precisa, mas conforme a gente quer, mas da forma como a gente precisa. Então nós temos que orar sem medo e confiantes que Ele terá para nós a melhor resposta. Então aqui diz assim que a gente tem que ter alegria no coração, ter um coração grato e orar sempre. Então você pode orar no ponto do ônibus, você pode orar lavando louça, você pode orar tomando banho, você pode orar de joelhos, você pode orar de diversas formas na igreja, enfim. A gente não pode parar de orar, porque a gente não pode parar de ter contato com Deus. E a pergunta que não quer calar é: como está a sua conversa com Deus? É uma coisa que só você pode responder. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Oremos ao Senhor com sinceridade de coração, apresentando-nos gratos e alegres pelo muito que tem realizado em nós e em nosso meio. Amém? Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que temos a alegria da oração, nós gostamos de orar, gostamos de falar com Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do versículo deste ano que é: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo está em 1 Tessalonicenses 5:9. Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá.